Essa missão permanece viva e você pode contribuir com ela. Ligue 0 Prestadora 11 4397 6500 e faça parte da nossa família consagrada. Revista O Militer. A igreja é pauta pela voz de sacerdotes, teólogos e consagrados. Programa Deus Conosco. De segunda a sexta-feira, às 3:30 da tarde. Aqui, na Rádio Imaculada. Bom dia, amigos! Olha, gente, é com muita alegria que nós estamos recebendo hoje aqui o Dr. Alexandre Lourenço. E ele vai falar com a gente sobre acidentes com crianças e o que a gente deve fazer. Não é isso, doutor Alexandre? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Vera, bom dia a todos os ouvintes e espectadores, né, que nós estamos sendo transmitidos também. Então, é importante esse tema, porque, primeira coisa, realmente crianças se machucam, crianças caem bastante, né? E o principal, na verdade, a gente tem uma atenção especial para prevenção. Boa parte desses acidentes acontece dentro de casa, né? Verdade. Crianças são levadas, vão pular em cima de sofá, fazer brincadeiras. No piscar de olhos. E é rapidinho que eles podem se machucar. É então verdade. temos muita atenção para isso e ter uma casa que seja apropriada para as brincadeiras das crianças, né? Então, eu lembro, doutor, que eu peguei o meu neto, ele tinha 2 anos na época, e da sala para a cozinha tinha um arco. Eu peguei ele, que nem aranha, assim, subindo. Ele já estava lá no alto. Doutor, mas é assim que eles aprovam. Mas não caiu nem nada. É muito rápido, Nossa, né? A gente vê essas redes de proteção. Eu também tenho um sobrinho. Meu sobrinho, ele também foi pular. Graças a Deus tinha rede. Ele pulou e ficou entre a sacada e a rede, né? Porque realmente não tem noção, né? Eles vão pular. Então, a gente vê esses acidentes mais graves, até fatais, muitas vezes, por falta de segurança no ambiente domiciliar, né? Então, é importante que o primeiro ponto é prevenção. Então, temos que estar atentos para isso. Tem que ter 4 olhos, 2 aqui, 2 aqui, porque criança é terrível. Doutor, em caso de acidente, como identificar que foi uma lesão grave, assim? Quais sintomas que a criança apresenta para a gente, para mostrar que é alguma coisa mais séria? Aquela dor que realmente não passa, né? A criança, às vezes um machucado bem inocente, muitas vezes eles estão ali, eles veem a reação dos pais, muitas vezes, né? O pai ali, muitas vezes, não é nada demais, mas às vezes, então, a primeira coisa, o processo é acolhimento e tentar identificar, né, os pais tentar ver onde que ele está reclamando da dor, né? Depois daquele acolhimento. Isso vai depender muito do trauma. Se foi visto, na verdade, muitas vezes a criança teve um acidente ninguém viu, né? Então esse que é mais difícil, muitas vezes, saber exatamente o que aconteceu. Mas aqueles que se conseguiu ver e identificar, inclusive porque tem uma importância grande, que a gente chama do mecanismo do trauma. Se foi um trauma, uma contusão, uma batida, né, de frente, se foi um trauma que pegou transversalmente no membro, se foi um trauma de torção, né? Que muitas vezes um trauma de torção, eu estou inclusive com um caso recente agora no consultório, que é isso, uma filha de uma médica, inclusive, teve um trauma com uma fratura de fêmur, uma espiral, uma garota de 3 anos de idade, que acontece, pulando na cama, fez uma torção e fez uma fratura de fêmur, né? E está engessado, e esse gesso para fratura de fêmur nessa idade é um gesso extremamente ruim, né? Porque é um gesso que pega praticamente do abdômen até o tornozelo, né? É um gesso chamado pelve podálico ou spica, né? Então são gessos bastante difíceis para serem feitos, porque isso é um gesso desse tem que ser feito inclusive no centro cirúrgico, né? Porque a criança tem muita dor, né? Então, para manipular e colocar esse osso numa posição mais adequada, que a gente chama de redução, né? Que é reduzir a fratura, que é levar um melhor alinhamento do membro, e isso tem que ser feito muitas vezes no centro cirúrgico, né? Tem que colocar, porque óbvio, vai tentar fazer isso no pronto-socorro nem é impossível. Então, para os pais, se identificou alguma coisa, está pensando em ter tenta fazer alguma forma de imobilização até chegar ao hospital, né? Uma tala improvisada que seja, às vezes com cabo de vassoura, uma tala, alguma coisa, né? Alguma coisa, um enfaixamento, sem apertar muito esse enfaixamento, né? Porque, óbvio, as pessoas não sabem muitas vezes isso, mas boa parte desse edema, desse inchaço que se forma depois de um trauma,
às vezes com uma fratura, um hematoma que tem ali, muitas vezes é o osso, né? O osso sangra bastante, né? Então, que é um outro problema, né? Existe essa parte do sangue que é formado uma fratura de fêmur, uma criança pode perder uma quantidade considerável de sangue, né? Que forma aquele hematoma. Que esse hematoma, inclusive, depois que ele vai se organizar, ele que vai levar, então, ao processo que a gente chama de consolidação, de calcificação. Esse hematoma se organiza, forma primeiramente um calo, que é um calo fibroso, depois vai ter o organismo vai estar dando informações, vai ter um aporte de cálcio maior naquela região e vai formar então a calcificação e a consolidação da fratura. Olha, né? que interessante. Então, mas o primeiro passo realmente é sempre tentar dar um conforto para aquela parte, né? Mas óbvio que criança, boa parte das dores que são importantes, a criança ela não vai voltar para a brincadeira. Então, esse é um primeiro sinal de alerta que realmente deve ser uma coisa mais importante. A criança é a persistência da dor depois daquele trauma que foi presenciado. Né? Certo. E como gostam de pular na cama, né? Bastante. É a brincadeira preferida quando está chovendo, principalmente dentro de casa. Não tem outra brincadeira preferida como essa. Já tem telefone para o senhor, doutor. Vamos ouvir? Olá, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Terezinha Brusque Salles Blasi. Tenho 82 anos. Pode falar? Pode, querida. Então, eu tive um mau jeito aqui na mão. O dedo encostado no mindinho, ele dobra para ele voltar. Ele dói, eu tenho que empurrar ele para ele voltar. Certo, então, doutor. Primeiro, olha... Eu fiz massagem e eu ele falo está muitas vezes melhor agora. Então, mas é melhor a senhora ver um médico, né? Melhor, se a senhora tiver condições, vá a um pronto-socorro, porque eventualmente isso tem uma coisa que a gente chama de uma luxação. Luxação, às vezes pessoas usam esse termo de maneira errada, luxação significa um deslocamento, né, de uma articulação. Então, isso que a senhora está referindo, que é uma coisa frequente que dá essa topada do pé na quina, né? E acaba levando, então, o deslocamento da falange no metatarso, ou então entre as próprias falanges. Pode ter isso aí. Eventualmente é imobilização, mas às vezes pode ter isso juntamente com uma fratura, né? Mas, dona Terezinha, prazer em falar com a senhora, mas meu escopo são as crianças, eu faço ortopedia pediátrica. Eu sei que muita gente fala, não, mas eu me sinto tão jovem, né? Mas a minha área de atuação é ortopedia pediátrica. Vamos lá, então. Vovó, vovô, titio, titia, mamãe, pode consultar o doutor aqui com a gente, tá bom? Com essa dor intensa, doutor, e persistente, né, nessa lesão, então, como eu disse, o que eu tenho que fazer é levar logo para um médico, principalmente, não se for o caso especialista, porque às vezes você não consegue ortopedista no mesmo dia. Mas o importante é você levar. Importante. Muitas UBSs contam com atendimento, às vezes até tem, mas eventualmente um médico ele pode dar esse atendimento inicial para verificar. Muitas UBSs têm, inclusive radiografias podem ser feitas e se a avaliação inicial um pouquinho melhor, e aí ver se é necessário ver realmente um especialista, né? Mas certo. É importante ficar atento para a prevenção. Certo, doutor. E quando é assim, o problema é na cabeça? Porque não sei se tem aquele negócio de frontal, é mais perigoso do que... Então, isso é uma coisa que as pessoas se confundem muito, né? A parte de lesões cranianas não é do escopo da ortopedia. Isso aí é uma coisa que quem cuida de fraturas de crânio é um neurocirurgião. Tá? Então, a gente não cuida disso, né? Quem cuida de traumas, óbvio que a gente, como qualquer médico, pode dar aquele atendimento inicial, mas quem vai cuidar, quem vai avaliar a necessidade de uma tomografia, porque pode ter casos graves de hematomas subdurais, que podem ser formação desses hematomas, que podem comprimir a meninge, pode levar a casos bem graves, né? Então, é uma coisa que tem que ficar muito atenta. Mas é interessante isso. As pessoas muitas vezes vão com uma fratura de nariz procurar um ortopedista. Não, quem cuida de fratura de nariz também não é neurocirurgião. Vai ser um cirurgião plástico ou um otorrino, né? Então, eu falo, cada macaco no seu galho. É óbvio que tem as subespecialidades, as especialidades dentro da medicina, a gente consegue ter um atendimento muito melhor nesse sentido, né? Que permite que tenha um atendimento. Mas o ortopedista não cuida de fraturas
fraturas de crânio, tá? Quem vai cuidar vai ser o neurocirurgião. Entendeu? Eu entendi agora, com toda certeza. A criança, por exemplo, às vezes a criança na hora, ela, que nem a torção que você dá, a luxação, né? Às vezes não é na hora que você sente, né, doutor? Na verdade, até fraturas, né? É comum. O osso da criança tem uma particularidade em relação ao osso da gente, do osso do adulto. Existe uma camada de revestimento da parte dos ossos longos, que é o periósteo, que ele é muito mais espesso na criança do que no adulto. O nosso osso tem essa camada do periósteo, que é essa camada muito mais fina. E o periósteo da criança, por ser mais espesso, a criança tem uma particularidade. Muitas vezes a gente chama de fratura, eles fazem fraturas que são fraturas chamadas em galho verde. O que é isso? É como você pegar uma planta, um galho verde, né? Você não quebra, né? Porque você amassa praticamente. Então é exatamente isso que vai acabar acontecendo graças ao periósteo. E o osso não acaba se deslocando. Né? E isso acaba acontecendo no adulto, por exemplo, que tem essa camada mais fina, é um graveto seco. Então é mais a fratura é mais fácil até de ter um desvio maior no adulto do que na criança. E na criança, justamente pelo periósteo, pelo potencial de remodelação que existe nas fraturas de criança, a gente aceita desvios que no adulto a gente não aceitaria, né? Então, por isso que é comum, às vezes pode ter um pequeno desvio, e isso aí existe um potencial de remodelação e existe um alinhamento desse membro, né, sem necessidade de cirurgias, né? Quando no adulto, a gente muitas vezes é muito mais indicação de fazer uma cirurgia porque não existe esse potencial de remodelação. A gente precisa ter um alinhamento mais preciso. Isso não quer dizer que não tenham fraturas de crianças que serão cirúrgicas. Tem fraturas que realmente, de cara, existe indicação de fazer uma cirurgia, né? Mas algumas fraturas, o tratamento total, a gente chama de conservador, que vai ser ou uma imobilização simples, ou a gente vai fazer essa imobilização, como eu já disse, em relação ao fêmur, que a gente leva para o centro cirúrgico, às vezes é uma fratura de antebraço, para não fazer essa redução, esse alinhamento. A gente consegue fazer esse realinhamento sem abrir o osso, mas levando para a criança anestesiada. A criança anestesiada, obviamente, para a gente não ter a criança com dor, né? Porque anestesia local em criança não vai funcionar, né? Muitas vezes é o único recurso que, infelizmente, alguns colegas acabam tendo, né? Mas agulhas de criança não tem muita afinidade, né? Então, chegar com uma agulha, tentar dar uma injeção ali vai fazer, não vai dar muito certo. Então, por isso que a gente acaba optando muitas vezes levar a criança para o centro cirúrgico quando tem uma fratura com desvio que requer um alinhamento melhor, e ali a gente faz, não é que vai ser operado no centro cirúrgico, vai ser feita uma redução. Muitas vezes, bons hospitais, a gente tem, mesmo hospitais que atendem pelo SUS, a gente tem um processo lá que é a radiografia, que é a radioscopia, que é um raio-x dinâmico, que a gente consegue, no momento que está fazendo a manipulação, a gente vê se está tendo esse alinhamento satisfatório já para que possa, então, fazer o gesso em cima disso. Geralmente são pelo menos 2 pessoas para fazer esse processo. Muitas vezes o cirurgião, que é o responsável, fazer esse alinhamento, enquanto ele mantém lá, um assistente vai fazer a colocação do gesso e vai ser feita essa manipulação. Então, são muitas fraturas que a gente tenta optar pelo tratamento conservador sem necessidade. Quando precisa de cirurgias, muitas vezes procedimentos também são bem menos invasivos que um adulto. Muitas vezes faz uma fixação que a gente chama percutânea, fraturas de cotovelo que são muito frequentes na criança, né? São fraturas que muitas vezes requerem um alinhamento, fazendo uma fixação com fiozinhos, chamados fios de Kirchner. São fios mais ou menos da espessura de uma carga de caneta, que são introduzidos justamente vendo já na radioscopia, que é esse raio-x dinâmico, a gente vê a passagem dos fios passando no local exatamente que a gente quer para manter aquele osso na posição correta, né, para evitar que exista um desalinhamento. Então, isso é um processo que a gente usa bastante. E no fêmur, a partir de uma idade, geralmente a partir de 4, 5 anos, em vez de usar esse gesso que eu comentei, que é um gesso bastante difícil de fazer, de cuidar, e próprio desconforto para a criança, então, enquanto a criança pode ser carregada no colo, de maneira geral é isso. Dá para fazer esse gesso que é para uma fratura de fêmur. A partir do momento que a criança é um pouco maior,
Então já existe a possibilidade também de fazer, a gente chama fixação intramedular. Existem pinos de titânio que a gente pode introduzir e colocar e fazer um alinhamento, e a criança pode sair praticamente andando depois nisso aí. Nossa, Tá? a medicina está aqui. Então é muito interessante esse processo. Então, de cirurgia para fraturas de fêmur. Então, hoje, cada vez mais se aceita em idades menores a gente fazer esse tratamento, que são incisões mínimas, né? A gente faz na região do joelho, por exemplo, uma fratura da diáfise, que seria na parte central do fêmur, por exemplo, uma fratura transversa, é muito bem tratada dessa forma, colocando os fios que entram pela região do joelho e são introduzidos em direção à parte da virilha. Então, esses pinos vão totalmente por dentro do osso e ficam na pele, lá assim, por dentro da pele, ficam totalmente escondidos, e assim, depois que tiver consolidação em um bom tempo, cerca de 1 ano depois, a gente pode retirar esses pinos. Certo. Deixa eu ver aqui. Bom dia, doutor Alexandre. Quando uma criança torce o tornozelo jogando futebol, é necessário sempre imobilizar ou esperar para ver se a dor melhora? Ou ainda coloco água gelada, coloco água quente, coloco o quê, doutor? Qualquer trauma que sempre que tiver que colocar alguma coisa, não coloca, como eu falei, pode ter um sangramento. E uma água quente vai aumentar esse sangramento. Então, nos traumas, o ideal é colocar gelo, tá? É imobilizar e colocar gelo, tá? Se persistir um inchaço, um edema, uma dor, depois disso aí, não tem que ser feita uma avaliação ortopédica. Tá? Às vezes existem fraturas que na região, o osso da criança, além da particularidade do periósteo, eles têm a cartilagem de crescimento. Então, outra coisa que faz, enquanto o osso do adulto, o nosso osso, ele é contínuo, o osso da criança, nas suas extremidades, os ossos longos, estou falando, como o fêmur, os ossos do antebraço, o húmero, né, do braço, esses ossos eles têm cartilagem de crescimento na parte de cima, na parte distal, né? Na parte que a gente chama proximal e a parte distal. Então, em cada extremidade tem essa cartilagem. Tem algumas das fraturas de criança ocorrem por um deslocamento dessa parte que não está totalmente, é onde que cresce o osso, né? E essas lesões também são chamadas lesões ou descolamentos epifisários ou fraturas fisárias, que elas também são, muitas vezes, não dão muito desvio assim, às vezes fica até um pouquinho difícil de ver numa radiografia, mas são lesões que podem se tornar graves, né? Porque às vezes, por compressão, um osso não tem nenhum sinal de fratura, mas essa compressão pode ter atingido essa camada da cartilagem de crescimento e pode ocorrer uma alteração do alinhamento com o crescimento da criança. Tá? Então, por isso que é importante ver. Em alguns casos, né, a gente tem esse diagnóstico dessas fraturas, tem uma classificação toda para relação a essas fraturas, né, que acho que não cabe aqui, mas é que realmente essas fraturas por compressão são extremamente perigosas, né? Ou fraturas que podem também ser por trauma na região que tem um chamado anel pericondral, que envolve essa parte onde que tem essa cartilagem de crescimento. E isso também pode levar lesões. E às vezes com trauma torsional, como do tornozelo, como falou a ouvinte, que pode acontecer, ter esse pequeno deslocamento dessa parte. Às vezes cede mais facilmente que o ligamento. Então, da mesma forma, o ligamento com uma torção um pouquinho mais forte pode ser mais fácil de romper o ligamento no adulto. Na criança, muitas vezes, tem um deslocamento dessa cartilagem de crescimento. Tá? Então, é isso que tem. Por isso que é importante ser avaliado para ver se aconteceu alguma coisa disso. Mas criança também pode ter lesão ligamentar, né? Menos frequente que no adulto. E a imobilização vai nesse sentido. Muitas vezes não tem uma fratura, mas se você considerar, muitas pessoas acabam tendo entorses de repetição depois, porque não foi feita uma imobilização adequada. Eu falo, se um osso numa criança, como acontece, ele acaba tendo um processo de consolidação e vai ficar duro, né? Um ligamento, se não foi deixado, às vezes tem indicação de tratamento cirúrgico, menos frequente do que no adulto, mas dependendo do trauma, a gente indica também, às vezes, lesão ligamentar precisa fazer cirurgia na criança, mas se mesmo com uma imobilização, muitas vezes ela restaura o comprimento, fica imobilizado naquela posição anatômica. E isso permite, então, que o ligamento, aquela parte, ele fique na posição, no seu comprimento original.
Se fica totalmente solto isso aí, ele vai acabar eventualmente cicatrizando, mas vai ficar mais frouxo do que deveria ser. Entendi. E aí a pessoa começa a ter entorses de repetição. Por isso, não é para deixar para lá qualquer entorse, né? Então Certo. é importante avaliar, e muitas vezes é isso. A fratura, um prognóstico muitas vezes é melhor do que uma lesão ligamentar, porque não foi bem avaliada e não foi bem cuidada. É né? verdade, é verdade. Tem aqui uma pergunta. Vamos ver. Áudio? Tá, vamos lá então. Oi, bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Aqui quem fala é a Diva. Doutor, tenho 3 netos, um de 7, um de 5 e o outro de 3. Adoram dar cambalhotas. E eu fico em pânico. E pular em cima da cama também, como eles gostam. E eu fico louca quando eles estão aqui, com medo, principalmente do pescoço. A cambalhota. Muito verdade, bom dia, é salve verdade. Maria Imaculada. Salve, querida. Pode ouvir que o doutor vai responder. É verdade, isso aí, a cambalhota é uma coisa que, por isso que é importante, o meu esporte de criança era judô, porque no judô você aprende a fazer a cambalhota de maneira correta, protegendo seu pescoço, né? Mas realmente a sua preocupação é válida mesmo, né? Cambalhotas muitas vezes podem ter algumas entorses na região cervical aí, pode se comprometer, né? Mas a maior parte das vezes, é isso que tem. Felizmente, o esqueleto das crianças, ele é muito mais flexível, eles estão muito mais adequados para suportar algum desses traumas, tá? E crianças vão ser crianças, então não acho que pode proibir, mas eventualmente tentar mostrar outras coisas para criança. Se eles têm tanta vontade de fazer isso, leva para fazer judô, alguma coisa, tá que de vendo? repente vai aprender a fazer cambalhota de maneira correta sem se machucar. Mas toda criança gosta, né? É Eu lembro verdade. que eu gostava tanto também. Vai falar agora para o neto não fazer. Bom dia, doutor. Meu filho fraturou o pulso na escola e está com gesso. Como saber se a recuperação está progredindo bem e quanto tempo ele pode voltar às atividades físicas? Geralmente um osso de uma criança, dependendo do grau dessa fratura, vai ser de 4 semanas, uma fratura que essa em galho verde, às vezes já tem uma conciliação adequada, ou de 4 a 6 semanas. Uma parte das vezes a gente procura deixar até um pouco mais, em torno de 6 semanas, que seja 1 mês e meio, para realmente, porque uma hora que tirou o gesso, a criança muitas vezes não requer muito tempo, é outra diferença que tem. Muitas vezes a gente não precisa de muita fisioterapia, dependendo da lesão que teve a criança, que a própria atividade que ele vai fazer depois já volta rapidamente. Na maior parte das fraturas não tem. Mas seu filho, geralmente uma fratura do punho, ele vai ter uma recuperação de 4 a 6 semanas, aí tem uma consolidação adequada, né? Certo. Em caso de queda, em que a criança bate o joelho e começa a mancar, quando devemos nos preocupar e levá-lo ao ortopedista? Eu acho que é muito importante. O joelho realmente está apresentando uma lesão maior. A gente considera, como eu já falei anteriormente, existem essas cartilagens de crescimento, né? E na região do joelho, o fêmur, né, na parte do joelho, o fêmur, a maior parte do crescimento desse osso do fêmur está ali nessa cartilagem do fêmur, na parte distal, que a gente chama, mais próximo do joelho. E da tíbia, que é o osso da perna, a maior parte do crescimento dessa tíbia está na região mais perto do joelho também. Então, lesões aí sempre levam preocupação ter isso, e se tiver algo, e é uma preocupação muito debatida hoje na literatura, com relação às lesões que são comuns em atletas adultos, são as lesões dos ligamentos cruzados, por exemplo, né? Ligamento cruzado anterior, que leva muito jogador de futebol, muitas vezes, fazer cirurgias, e na criança, que é um problema, porque muitas vezes, para fazer a fixação desses ligamentos, a gente não pode atravessar essa linha de crescimento. Então, existe a indicação de fazer o procedimento, muitas vezes, porque a gente sabe que essas lesões graves, que podem acontecer numa criança, uma lesão de ligamento cruzado, e que pode ter, na verdade, uma repercussão muito grande na vida adulta, tá? Então, é importante, tem muitos atletas, e acho que, se não me engano, a ginasta Rebeca Andrade, ela teve lesão de ligamento cruzado quando era jovem, né, e teve que ser operada, né, antes de fazer. Então é importante a gente considerar
avaliação dessas lesões que ficam inchadas na região do joelho, que seja avaliada por um ortopedista, né? Então é importante verificar isso. Agora, um trauma, quando o trauma é menor realmente, a criança rapidamente ela já volta para sua atividade. Você já está brincando ali, mas se machucou, faz sempre isso. Põe um gelo, observa um pouquinho, veja, tira um pouquinho daquele momento e vê se tem. E manda ficar quietinho um pouquinho, né, doutor? Agora, uma outra coisa que vale a pena mencionar, porque é uma coisa que está super na moda, que são as camas elásticas, né? Essa cama, além de pular na cama de casa, né? Essas crianças hoje têm esses parques e tal. E eu chamo a atenção porque a gente acaba tendo muitas fraturas. É uma diversão, sabe, pode ser feita com segurança. Mas tomar muito cuidado. A gente vê muitas vezes lesões em festas, porque tem crianças de tamanhos diferentes pulando naquele mesmo espaço. Entendi. E crianças maiores caem em cima de crianças menores e fazem fraturas. Tá? Eu tenho vários casos já tratados disso. Né? Então, observe se as crianças têm o mesmo tamanho lá. E não é para superlotar aquelas câmeras elásticas. Né? Porque o risco de machucar, de uma cair em cima da outra, vai ser maior. Realmente, porque a criança maior, ela mais força, levanta a outra e até vai cair, e eventualmente cai em cima da outra, né? E é um peso grande que vai fazer, propiciando uma lesão, né? Então tome cuidado com essas camas elásticas, que é uma brincadeira divertida, mas muito perigosa com essas situações. Ok. Áudio. Oi, bom dia. Bom dia, doutor. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho uma filha de 4 anos. Depois que a coleguinha empurrou ela na escola, que ela caiu sentada, ela vem reclamando de muita dor na perna direita, região de coxa, às vezes região do joelho e calcanhar. Mas há quanto tempo foi isso? E a barriguinha. É gravação. Eu levei ela no pediatra e o pediatra falou que era dor do crescimento. O que o senhor me indicaria nessa situação? Sou Ingrid de Santa Luzia do Norte. Dor do crescimento existe? Dor do crescimento é um termo que o pessoal usa bastante, né? Mas é um termo inadequado, né? Na verdade, eu acho que não se encaixa, que aí no caso aí tem um caso de um trauma específico, então acho que tem que ser investigado. Quando tem um trauma é diferente, né? O que vem a ser isso que o pessoal chama de dor de crescimento, que o termo que a gente mais prefere usar é a dor recorrente dos membros inferiores na criança, que é muito comum, tá? Minha filha também me acordou algumas vezes durante a noite, mas a maior parte das vezes a gente considera isso aí uma dor que vem à noite, geralmente vem no período de repouso da criança, que por isso que foi até isso que o pessoal começou a falar dor de crescimento, porque não é essa a explicação, mas o pessoal começou a falar, não, infelizmente tem médico que fala isso aí de forma errada, né? Que se falavam no GH, que é o hormônio do crescimento, é liberado à noite, durante o sono. Então, aquela história que as vós falavam, não, quem não dorme não cresce, é verdade. Mas o osso não cresce tanto numa noite a ponto de esticar o músculo assim. Que o pessoal ficava falando, a dor do crescimento é o osso que está crescendo e o músculo não está acompanhando. Não se cresce tanto assim numa noite. Mas a dor vem no repouso. Por que vem no repouso? Eu falo, muitas vezes é que nem um atleta, durante uma partida importante do campeonato, só quando ele vai para o vestiário que ele vê que às vezes tem uma lesão, porque ele naquela adrenalina ele não percebeu. Um soldado durante uma batalha pode tomar um tiro só quando vai para a trincheira ver que foi baleado, porque naquela adrenalina não percebe. E a criança é isso que acontece também, né? Criança, muitas vezes eu falo para os pais, essas dores que vêm no repouso, a criança às vezes tem hematomas, pergunta para ela onde que ela fez aquele hematoma na coxa, às vezes vê umas marquinhas na coxa, na canela, cheia de marca de batida, e as crianças nem percebeu na hora da brincadeira, no calor da brincadeira ele não parou para brincar, mas na hora machucou. Eles fazem também. Crianças fazem atividades muitas vezes bastante intensas como um atleta, eles estão parados e de repente estão pulando, subindo nas coisas, do nada, né? Um atleta faria um aquecimento, um alongamento, tal, faria uma preparação para aquele gesto esportivo. A criança não dá para chegar para a criança, vem cá, vem se aquecer, vem aquecer aqui antes de sair pulando que nem um louquinho, né? Então eles vão fazer isso, mas acabam, sabe, o organismo deles foi. Então essa dor do crescimento, como dor do crescimento não existe, mas a dor durante o crescimento é muito comum e a gente usa esse termo mais dor recorrente nos membros inferiores.
Quando que a gente vai ter preocupação com isso? É se durante a atividade prazerosa, no dia seguinte, a maior parte dessas vezes, você vê, a criança teve, às vezes, dor, até assusta os pais, né? Porque a criança chora mesmo, não é que não tenha dor, tem dor mesmo, né? A dor não é uma coisa psicológica, não. A dor realmente é física que a criança tem. A gente, muitas vezes, como é recorrente, muitas crianças apresentam isso, vários episódios, a gente muitas vezes fala até para fazer um calendáriozinho, né, para ver quando que tem essa dor. Isso, obviamente, depois de ter sido examinado e descartado qualquer outra alteração, tá? E qual é essas alterações que a gente vai verificar? Primeiro, se tem um edema, se tem um inchaço naquela região, se tem uma limitação do arco de movimento, de uma articulação dos membros inferiores, opa, isso não é mais. E como o caso que falou aí dessa ouvinte, né, que mandou uma mensagem falando que seria dor, a criança teve um trauma, né? Então, opa, já fica alerta, né? Ela caiu, então, dessa vez, não acho que seja essa dor recorrente. Então, a atividade prazerosa da criança está sendo interrompida por causa de dor, opa, Corre. é um sinal de alerta. Corre. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já com o doutor Alexandre. É isso aí, já estamos de volta. Você pode acompanhar também a nossa entrevista pelo youtube.com, tá? Você vai lá, participa, vê direitinho a nossa entrevista aqui com o doutor Alexandre e pode fazer também a sua pergunta. Se você quiser ligar também, 11 4397 6520. Estou sem mouse aqui. Mouse falhou.
Sobe para mim um pouco, por favor. Aí, obrigada. Doutor Alexandre, a Patrícia do Rio de Janeiro. Doutor, meu filho vive reclamando de dor nas pernas após as brincadeiras. Isso pode ser apenas cansaço? É o sinal de algum problema ortopédico? Também do jeito que brinca, né? Então, tem que ver. Tem muitas coisas que podem acontecer, né? Por isso que é importante observar essas dores aí tá vindo depois da atividade. Que tipo de atividade realmente está fazendo? Jogando futebol, mas aqui é um futebol competitivo, é um futebol recreativo, né? Que hoje cada vez mais a gente vê crianças nas escolinhas de futebol já fazendo em termos de competição e tal, e existe a necessidade de ter um preparo muscular para isso. Depende de como é essa atividade, então é importante que tenha um preparador físico para ter o preparo para esse gesto esportivo ser adequado. É sabido que essa preparação minimiza muito as lesões, né? Então é importante verificar isso, né? Mas por isso que é importante, não? Eu falo, parece que estou defendendo só a parte ortopédica, mas é importante ter uma avaliação. Dores recorrentes têm que ser avaliadas, né? Não é uma coisa. Se é criança é importante, tem que ser avaliada, porque é um sinal de alguma coisa. Dor é uma coisa importantíssima, né? Porque é um sinal que ele está dando para a gente, para o organismo está dando, opa, pode ter alguma coisa errada, né? Então, essa dor que passa, como a gente já comentou, que passa rapidamente, sabe, pode voltar, se não tem nenhuma restrição do movimento, não tem nenhum inchaço, não tem nenhum sinal de uma lesão, não tem problema. Mas uma dor que está vindo sempre naquele momento que está fazendo aquele esporte, é importante verificar, tá? Às vezes a pisada, às vezes o calçado está inadequado, às vezes o jogo está também inadequado. Precisa ver realmente o que está acontecendo, né? Tem que analisar muito bem e, obviamente, passar por uma avaliação ortopédica com ortopedista pediátrico para avaliar se tem alguma indicação de fazer algum exame, algum tratamento, eventualmente, de alongamento, fortalecimento muscular, para poder suportar essa carga, dependendo do treino que a criança estiver tendo. Certo. Nós estamos conversando com o Dr. Alexandre Lourenço. Ele é ortopedista pediátrico, né? E hoje está dando a honra aí da sua participação aqui no nosso programa Bom Dia, Amigos. O Dr. Alexandre é um médico muitíssimo competente e incrível. Minha filha trata com ele um quadro de displasia de quadril desde que nasceu. E hoje ela tem 7 anos. É a Caliane. Acho que colocaram um D a mais ali. A Caliane. A Caliane, é a Júlia, a filha dela, que teve recentemente até no consultório. Uma família muito bacana. E essa displasia de quadril, que a gente não está falando mais de trauma, né? Mas existem alterações ortopédicas que são muito mais frequentes do que o próprio trauma, por mais que seja como a displasia de quadril, né? Que é uma alteração da formação da articulação do quadril, que pode se manifestar de 3 formas. Tem a forma mais grave, que foi com a Júlia, quanto a gente comentou aqui, uma luxação traumática é extremamente dolorosa. A forma mais grave da displasia é quando o fêmur está desencaixado da bacia. Essa é a luxação congênita. E a luxação congênita é totalmente indolor, tá? Então, ou o pediatra percebe e encaminha rapidamente para o ortopedista, que tem um tratamento que pode ser super bem feito rapidamente, ou como não tem dor, é frequente de casos de diagnóstico tardio disso, né? Além da luxação, pode ter um grau de instabilidade, são manobras que os pediatras fazem isso no mundo inteiro, né? No nascimento, na maternidade, os pediatras fazem essas manobras, chamada manobra de Ortolani, que é quando faz uma abdução, uma abertura da perninha e se sente que o quadril encaixa. E esse é totalmente indolor. Então, essa displasia tem essa luxação, que é essa forma da displasia mais grave. Tem uma forma que é manobra de Barlow, a Ortolani, quando está fora, e a gente faz essa manobra de abertura, de abdução da perna e encaixa o quadril. O pediatra, que geralmente faz isso, porque não tem ortopedista na maternidade o dia todo, né? Eu mesmo sou consultor da maternidade da Promatre, de Santa Joana, de Santa Maria. Então, eu tenho oportunidade de ver precocemente, mas eu vou, inclusive, estava vindo para cá, já me chamaram lá da Promatre,
entre. Eu faço essas avaliações após o pediatra ter suspeitado, então eu faço como consultor. Então é importante que tenha essa ligação com a ortopedia com o pediatra para ter esse diagnóstico mais precoce possível, que o tratamento muda radicalmente, é um tratamento simples, com suspensório eventualmente, né, com uma órtese, um aparelho ortopédico, até cirurgias quando forem descobertas mais tardiamente, né. E às vezes, muitas pessoas, a terceira forma da displasia de quadril, ela não tem sinal clínico nenhum. Então, eu falei, tem 3 formas. 2 são percebidas no exame, podem ser percebidas no exame físico, nem sempre são. Existe essa terceira forma da displasia que só descobre-se através da ultrassonografia. E não é ultrassom que é feito na mãe, tá? É um ultrassom bem específico da articulação do quadril, tem que ser feito por gente especializada nessa área, né? Então, inclusive, muitos países já colocou esse exame como mandatório para todas as crianças, porque boa parte dos adultos que têm uma artrose do quadril na vida adulta, né, tem um desgaste da articulação, é decorrente, boa parte desses aí são decorrentes de displasias que não foram diagnosticadas na infância, né? E enquanto o tratamento, mesmo esses displasias mais leves, seria extremamente tranquilo, um suspensório que a criança usa por 1 mês e meio, 2 meses, e está curada para o resto da vida, em mais de 95% dos casos, o caso pode levar a necessidade na vida adulta de colocar uma prótese de quadril, que é trocar a articulação inteira, uma cirurgia bastante invasiva, uma cirurgia com excelentes resultados, que inclusive meu pai recentemente precisou fazer essa cirurgia, né? E realmente leva a cirurgia que tem um resultado, é uma cirurgia que tem mas é uma cirurgia altamente custosa, né? Então uma prótese quadril tem um custo imenso, por isso que muitos pais já optaram por fazer ultrassom para todo mundo, para evitar que tenha esse gasto mais na frente. Prevenir, né? Isso é obrigatório na Alemanha, na Áustria, no Japão. Em alguns países já tornaram obrigatório o ultrassom para todos os bebês, para evitar uma displasia mais lá na frente. Olha que interessante. Bom dia, doutora Alexandre. Ele cuidou da minha filha, Maria Clara, também com displasia de quadril. É um ser humano abençoado. Obrigado pelo carinho. Gente conhece o doutor. Obrigado pelo carinho. O senhor é de onde, doutor? Eu sou de São Paulo. São Paulo? Capital mesmo? São Paulo, capital. Tá Uma bom. consultória ali no Pacaembu, já há 30 e poucos anos que eu atendo ali. Opa! Então tem bastante gente que eu tenho a felicidade e a honra de cuidar de tantas crianças, assim. Então, sou muito feliz pelo carinho que estão me dando aí. Muito obrigado. Foi o Robson Tadeu Vacinize que comentou pelo YouTube. A Luciana de Manaus. Nós vamos longe, hein? Meu filho fraturou o tornozelo e está usando bota ortopédica. Existe algum exercício que ele possa fazer para não perder a força na perna? Perde a força, doutor? Com a imobilização, dependendo do grau que tiver, dependendo de como tiver a imobilização, alguns músculos podem ser trabalhados enquanto está com a imobilização, tá? Então, isso, obviamente, dependendo da imobilização que tiver, não é muito possível, nem desejável, porque depende muito isso aí, porque, já pensou, dependendo do gesso que é utilizado, vai suar, sabe, fazer muita atividade, pode suar, vai ficar mais desconfortável depois do gesso, que pode ter suor ali assim, vai levar mais coceira. Óbvio que não é disponível para o Brasil todo ainda. No consultório eu consigo fazer, existem gessos mais modernos, são gessos sintéticos, que são totalmente à prova d'água. A criança pode mergulhar, pode ir para a piscina, pode ir para o mar. Realmente é um conforto, pode tomar banho, né? Porque são gessos que não tragam. Não é um gesso comum. Um gesso comum, ele muitas vezes dá bastante irritação, principalmente pelo algodão, que é o algodão que é mais usado pelo SUS, aí realmente é um algodão bastante alergênico, né? Então dá coceira, e óbvio, quando tiver imobilização, nada de ficar enfiando objetos ali para se coçar. Agulha de tricô, agulha de tricô, de tricô. A gente pega cada coisa dentro desses gessos, né? Pega até carrinho. Outro dia eu tirei o gesso de uma criança, tinha um carrinho desses, como chama esses carrinhos pequenos, né? Essas miniaturas, né? Que acabam brincando. Tinha dentro do gesso, tinha um desse.
moedinha, essas coisas a gente encontra bastante às vezes, tá? Então, escova de dente quebrada lá dentro, tá? Então, toma cuidado, que isso aí acaba levando lesões de pele grave depois, tá? Então, agulha de Mas, de qualquer forma, a imobilização para uma criança, obviamente, depois que faz, nesses casos, ficou imobilização maior para não perder, obviamente pode necessitar depois uma fisioterapia para uma reabilitação dessa musculatura melhor, tá? Depois da imobilização. Esse gesso que o senhor fala, ele é mais leve? Muito mais leve. Ele é muito mais resistente, muito mais leve. Tá vendo? Então, é uma coisa impressionante. Da onde que ele é, doutor? Ele tem vários, o que a gente usa mais nos Estados Unidos, mas tem da Coreia, que são fantásticos. Eles acabaram de lançar, os coreanos fizeram um gesso agora, um novo gesso agora, fantástico também. É que infelizmente são mais caros, né? Então realmente não é disponível pelo SUS. Mas o tratamento com gesso sintético é outra coisa. Tá bom. Vamos lá. A Simone de Goiânia, Goiás. Se uma criança quebra um osso, ela pode ter problemas de crescimento no futuro, mesmo que seja corretamente tratado? Sim. Como eu falei, algumas vezes as lesões podem afetar essa cartilagem de crescimento, tá? Então, é importante verificar, e mesmo depois da consolidação, geralmente a gente pede para a criança voltar em 6 meses a 1 ano. Obviamente, se não aconteceu nenhuma intercorrência nesse período, não vai ter mais, tá? Mas muitas vezes, nesse período, a gente já consegue observar se tem alguma alteração decorrente dessas lesões que muitas vezes são imperceptíveis, como falou a nossa ouvinte, falando que mesmo bem tratado, pode ter uma sequela, tá? Então é importante acompanhar. Certo. Tem mais alguma? Acabou? Então, encerramos Doutor, aqui. Foi um prazer estar aqui. Mas a alegria foi toda nossa. Espero o senhor de volta. Se possível, sempre estarei aqui. Tá bom. Quando o senhor for ali no Alto da Serra... Jogar meu golfe, né? Jogar o seu golfe. Hoje não deu para jogar o golfe, porque tá muito... Ele disse que até daria, mas ele resolveu vir para cá primeiro. Muito obrigada, doutora Alexandre, de coração, viu, pela sua participação. Nós gostaríamos que o senhor deixasse sua rede social. Eu tenho minha rede é o Alexandre Lourenco do Instagram, né? Certo. E vocês podem me encontrar também no Orthokids com THK, né? orthokids.com.br, né? E eu estou à disposição para atender vocês, se possível, lá no meu consultório. Amém. Muito obrigada, doutora Alexandre. A gente volta já, tá bom? Já parou para pensar